Bom dia, meus queridos amigos e irmãos, também ouvintes, boa tarde, ou até mesmo boa noite, depende a hora e local em que você for assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vou falar um tema bastante interessante para pôr todos nós que vamos ouvir esse vídeo para meditar. O tema é Nicodemos e o proselitismo religioso. Por que eu quero tocar a respeito de Nicodemos? Bom, pessoal, Nicodemos é um personagem bíblico. Para aquele que não está familiarizado com a Bíblia, que é os meus amigos recebistas, né? Nicodemos era um fariseu e ele se encontrou secretamente, eu, salvo engano, deve estar no Evangelho de João ali no começo, com Jesus, e foi da boca de Jesus que ele falou que o homem querendo nascer, né, da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Então ele falou assim: mas Senhor, como posso eu nascer de novo se já é um homem crescido? Ele sabia o que Jesus estava falando. Por isso Jesus falou para ele: Nicodemos, você é mestre em Israel e todavia não entende essas coisas? Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouco de Nicodemos. Depois Nicodemos aparece no Sinédrio, quando estava sendo julgado Jesus, a qual ele interveio e falou que o Sinédrio não poderia ter julgado Jesus sem direito de defesa. Então foi dado direito de defesa a Jesus, inclusive levando a Pôncio Pilatos, a qual ele se recusou a defender-se, né? E depois a última passagem que mostra, que a gente deduz que tenha sido por meio de Nicodemos, foi quando José de Arimateia arrematou o corpo de Jesus. Então aí teve uma influência muito grande de Nicodemos com José de Arimateia para resgatar o corpo de Jesus. Pessoal, o que a gente entende sobre isso? Nicodemos creu em Jesus, eu não tenho dúvida disso. Mas Nicodemos estava muito envolvido com a religião, com o seu status. Nós temos que lembrar, irmãos, que os fariseus e os escribas eram a elite da época. Eram os homens respeitados, eram as famílias de sobrenomes, né, recebistas, as famílias famosas. Esses eram os fariseus. Não mudou nada, na verdade. Então, esse é o legado de Nicodemos. Eu costumo dizer, irmãos, e isso é uma dicotomia minha, que era para ser Nicodemos o Paulo. Porque Nicodemos tinha o mesmo conhecimento de Paulo. Isso mesmo que eu vou falar para vocês. Nicodemos era muito inteligente. Nicodemos, talvez de todos ali, ele era o mais inteligente e tinha o coração aberto, porque ele entendeu a mensagem de Cristo. Então, possivelmente, se Nicodemos tivesse deixado tudo e seguido a Cristo, ele sim teria a missão que o apóstolo São Paulo teve. Entendeu? Porque ele falava vários idiomas, ele tinha o conhecimento total da lei, como o apóstolo São Paulo também, que era doutor da lei. Então essa dicotomia vai naquilo que muitos dos calvinistas falam, que todos estão predestinados. Não, Nicodemos teve a chance de seguir Jesus. E ele seria o Paulo. A missão que Cristo deu para Paulo seria de Nicodemos. Eu não tenho dúvida disso do que eu estou falando para vocês, pelo que eu leio das Escrituras. Então, meus queridos, Deus tem os planos dele, ele sabe como fazer, mas o homem pode escolher se quer ou não. O Senhor pode usar de você se você escolher ser um seguidor de Jesus, ou se você quiser seguir o proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? Proselitismo religioso é você pregar um partido político ou uma religião com ênfase naquilo que você acredita. Isso é proselitismo. Isso a congregação pratica há mais de 100 anos. E os calvinistas ex-recebistas estão praticando também. Por isso que o calvinismo xiita que esses ex-recebistas pregam é diferente do que os calvinistas pregam. Eu tenho muitos amigos pastores que são calvinistas, inclusive da igreja da Presbiteriana de Pinheiros, que tem uma outra linhagem de pensamento. Entendeu? Apesar de crer em Calvino, mas eles não pregam Calvino como verdade absoluta. É uma linhagem que eles resolveram seguir, diferente desses, né, ex-recebistas que viraram calvinistas. O que eles fizeram? Eles levaram o que estava dentro do seu coração, né, o proselitismo religioso, para dentro do calvinismo e contaminaram
Porque eles saíram da CCB, mas a CCB não saiu deles. É esse o problema. E aí quando você pega uma coisa que você não tem conhecimento, acontece isso. Você parte para ignorância. Então hoje esse é o tema do canal. Muito legal, de raciocinar. Eu quero que você medite. Eu quero que você vá nas escrituras. Leia a respeito de Nicodemos. E vê se o que eu estou falando não faz sentido. Se Nicodemos tão somente seguisse o Senhor Jesus, a missão que foi dada a Paulo aos gentios seguramente teria sido de Nicodemos, porque ele tinha as mesmas qualidades de Paulo. E o cargo de Nicodemos era mais alto do que o de Paulo. Mas Nicodemos decidiu ficar com o seu título e com as ingruências que ele trazia. Decidiu ficar com a sua posição social, né? Se vocês assistirem The Chosen, eu assisti só a primeira parte, ainda não assisti a segunda. Vocês vão mais ou menos ter uma ideia do que eu estou falando para vocês. Lógico que tem ali, tem a liberdade poética, né? Para criar o contexto, tem uma liberdade poética. Não altera o contexto bíblico, mas tem uma liberdade poética, uma suposição. Nicodemos não ficou ali atrás do pilar, como está lá no The Chosen, mandou dinheiro. Pode ser que tenha acontecido, mas isso não está relatado nas escrituras. Então a gente trabalha com o que está relatado e tem a licença poética para você entender, né, a forma de pensar do autor. E na minha opinião, de todos os filmes que eu vi, de todos os livros que eu li, é o que faz mais sentido, é o The Chosen, a parte primeira, não vi a segunda ainda, né? E a parte de Nicodemos está bem ali estabelecida, que é o que você, que está vendo coisa errada dentro da tua religião, mas você não quer seguir Cristo, você quer a sua posição, você quer o seu status. E eu estou falando tanto de CCBista, como de calvinista, ou como você religioso, que já viu discordância entre o que a tua religião prega e o que Cristo ensinou. Meus irmãos, quem vai nos salvar é Cristo. Não é a religião, não é a denominação, não é a forma com que você interpreta a Bíblia. Você pode interpretar a Bíblia a vida inteira e nunca conseguir entender o que está escrito lá, se não for através do Espírito Santo. Abrir os teus olhos espirituais. O Senhor Jesus mesmo disse que os segredos da graça ele ocultaria dos sábios e dos entendidos, mas revelaria para os humildes e simples. Então assim, isso é o que eu trago para vocês hoje. Nicodemos e o proselitismo. Tá bom, pessoal? Vidinho curto hoje, só para dar uma ativada no canal. Um grande abraço para todos vocês que ouviram esse vídeo. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Tchau, tchau, pessoal.